Mas eu creio em Cristo Jesus, confessei a Ele, olhei para a cruz. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu me encanto com o Evangelho. Porque o Evangelho é boa notícia, né? Evangelho, boa notícia. Mas é uma boa notícia que começa diagnosticando o pecado humilhante. Porque a graça não flui abençoadoramente sobre ninguém que não se sente pecador. Deus só salva quem sente necessidade dele. Por isso que lá desde Isaías, falando da salvação no versículo assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas antes de vir tem que sentir a sede. E Deus falou assim: ô rapaz, você está com sede, você não quer beber? Não, é você que toma um remedinho e se acha necessidade dele. Então o Evangelho é boa notícia, é boas novas que começa diagnosticando o câncer na alma da pessoa e o põe pela mão e traz ao Calvário e diz: tem recurso aqui. Aleluia! Está a grandeza do Evangelho aqui. A essência da salvação. Aí Deus pega aquela pessoa que creu em Cristo, ao ouvir o Evangelho, se rendeu a Ele. Deus pega a justiça, toma a justiça de Cristo e credita, imputa na conta dele e carimba lá de Caio-se justificado. Aí vem Romanos 1:8 e diz assim: agora pode ser tanto uma conjunção conclusiva quanto um advérbio de tempo. Agora, porque antes não era, mas agora vocês estão em Cristo, nenhuma condenação há. Glória! Enquanto você estiver em Cristo, você é salvo. Não paira sobre você nenhuma condenação, mas isso não te leva a cruzar os braços. Nossa! E aí, essa expressão aqui, eu acho que depõe um pouco contra aquela dessas doutrinas aí, o chamado da depravação total. E o ser humano é caído. Eu não citei no início os textos de Gênesis 1, 26 e 27, depois de Gênesis 5 e 2, mesmo após a queda, com todas as consequências e adoecimentos concernentes e consequentes à queda, Deus continua dirigindo-se à espécie humana, chamando-o de homem e falando com ele. Logo Deus esperava que ele pudesse responder, mesmo ser caído. Deus não é tonto para falar com alguém que está morto. Eu entrei num debate lá em Florianópolis, numa conferência, já faz uns anos. E o negócio lá perdeu o chifre queimado. Porque é um elemento. Nós estamos numa escola bíblica e após o final da escola bíblica no sábado, a manhã toda até às 3 horas da tarde foi um painel de debate. Os ministrantes sentaram lá na mesa, tinha umas 2 tribunas de cada lado, e tinha lá o orientador, o âncora. E é claro que tinha dentre os palestrantes alguém dessa linha. Aí, de repente, ele usou Efésios 2, porque vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, para justificar a ideia da depravação total, que nós cremos na salvação. Como eu estou dizendo desde o início, a gente prega o Evangelho, a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito convence aquela pessoa, então ela é capaz de ouvir, de entender, ainda que sob a graça de Deus. É verdade, ele não pode causar a salvação, mas ele pode respondê-la, ou respondê-la a ela. Ele ouve a salvação, ouve a mensagem do Evangelho, os exames convence, ele nele a fé. Então a gente quer o seguinte: prega o seu Evangelho, o Evangelho convence, a pessoa, ao ouvir esse Evangelho, é convencida da sua necessidade, arrepende, o Espírito Santo opera nela a regeneração. Eles não tomam esse texto de Efésios 2 e não conseguem entender que está falando metaforicamente ou por uma figura de linguagem. E ele colocou isso lá para eu falei: é verdade. Agora, o senhor vai condenar Paulo se o senhor interpretar esse texto desse jeito que eu disse para ele. Como é assim?
Porque se você quer me dizer, comprovar, que esse texto fala da condição de morte e o morto não pode reagir, até que seja primeiramente salvo para depois crer. Nós pregamos o evangelho e o Senhor convence a pessoa crê, e então é salva pela graça de Deus. Eles não. A pessoa está morta, então ela precisa primeiro ser regenerada para depois poder crer. Falei, mas se você usar esse texto aí, você vai condenar Paulo a um perigoso heresia. Ele falou, por quê? Por causa do pronome. Se você me disser que esse texto está falando da condição da depravação total da espécie humana, por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não usou o pronome nós? Porque ele é da mesma espécie. Por que ele se excluiu do meio? Se esse texto está falando da depravação total, ao ponto de que para eu crer eu preciso primeiro ser regenerado, pode te dizer, porque nós estávamos mortos. Nós estamos falando da igreja, comparando os gentios com os judeus. Então esse texto não pode estar falando da depravação total. Sabe por quê? Porque mesmo após a queda, Deus continuou falando. Esse homem, Deus só fala para ser ouvido, ouvido para ser acatado, acatado para ser obedecido. Deus continuou falando a esse homem, trazendo a revelação para ele. E Deus continuou chamando de homem do termo Adamar. Aí vem aquela tese da teologia mais centrada, nem tanto arminiana, nem tanto hipercalvinista. Escute bem, nesse aspecto, nenhum homem é tão mau como poderia vir a ser. Mas nenhum homem é tão bom, inclusive eu que sou crente, pastor, eu tenho que dizer que sou tão bom como eu deveria ser. Vou repetir. Nenhum homem aí fora é tão mal como poderia vir a ser. Porque o pior criminoso aí fora, ele não foi até o último grau da potencialidade da malignidade do capiroto na vida dele. Porque senão o mundo não seria um espaço de vida, o mundo seria uma tragédia. Nem homem é tão mal no que tange à depravação total como poderia vir a ser, mas nem homem é tão bom como deveria ser, mesmo na salvação. Eu não cheguei lá. O Espírito falou contra mim: uma coisa eu faço, eu viro cada dia uma página. Glória! Esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo, e avançando para aquelas coisas que eu prossigo. É aqui que entra a ideia da salvação. Tem aí na sua apostila a ordem, o item 2 da primeira aula, a ordem da salvação da perspectiva, página 36, da teologia pentecostal. Eu aceito a eleição, aceito. Até botei o texto de Efésios 1:4 aqui. Se não todas as vezes, a maioria das vezes que aparece a palavra eleição e predestinação da Bíblia, ela vem agregada, jungida a um pronome, porque fostes eleitos nele, eleitos no amado, predestinados nele. A quem se refere esse pronome? O segundo Adão. Todos caíram no primeiro Adão. Todos têm que ter a oportunidade de redenção no segundo Adão, que é Jesus Cristo. E ele é tão extraordinariamente grande que a obra que ele realizou no Calvário é capaz de arrastar o mundo todo. Eu creio na graça eficiente, que eles têm coisa lá também da graça, o chamado irresistível, a graça eficiente. Eu creio na graça eficiente. Mas eu preciso distinguir suficiência da graça e eficiência da graça. Na obra do Calvário, a graça é suficientemente poderosa para nele, Cristo, arrastar o mundo inteiro. O único eleito é ele.
Nós entramos lá porque a gente é da legenda dele. E eu escolhi a legenda dele. Eu fiz uma opção. É como alguém, pastor Sebastião, muda aqui para Belo Horizonte. Eu, por exemplo, estou lá em Goiânia. Os irmãos bondosamente me convidam, me ouvem esse palavrão todo aqui. Aí eu mudo para cá de repente. Aí vem Itaúna, aí Alexandre. E o pastor Filemão é do partido tal. Aí ele chega para mim, ó, pastor Enoque, o senhor não quer, eu preciso compor um número de candidatos para fechar a chapa do partido tal. O senhor não quer me candidatar no meu, dessa legenda? Aí eu falei, não, eu estou aqui pouco tempo, eu não consigo, eu não posso. Eu falei, não, mas vem, porque ele consegue voto para ele para mais 5. Lembra lá do homem da vaca? Meu nome é Enéas. Ele conseguiu voto para receber uns 5 ou 6 por ano. Aquele não foi eleito. O eleito era só ele. Jesus é tão extraordinariamente na obra que ele fez que arrasta o mundo inteiro. De Adão para cá, até o último nascer. Se fizer opção por ele, a suficiência da graça é capaz de alcançar. Só que a graça suficiente não pode ser eficiente senão para quem submete a regra. Igual, não adianta eu sair candidato com ele, por mais que ele consiga voto para me eleger, se eu não assinar a ficha de filiação na legenda dele, porque voto de PSDB não conta para o PT. Voto do PSDB só conta para PCDBista. Entendeu? Então a gente é eleito nele. Por isso que diz predestinados nele, eleitos nele, no amado. E aí, a gente observa aqui, que além disso tem um aspecto aqui da ordem da salvação, o fato da santificação, que antecipa a glorificação. Só vou dizer uma frase aqui, só botei o texto aqui, você vai ler na